nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção. O final da temporada está um tanto mais tumultuado do que o esperado, mas a MotoGP está às vésperas do fim do campeonato de 2024. E assim como aconteceu no ano passado, a disputa está centrada em Jorge Martin e Francisco Bagnaia. Só que dessa vez, eles estão em posições invertidas. E é para falar disso que eu e Pedro Luiz Cuenca estamos aqui nesse programa especial, um programa que é só sobre moto. Tudo bom, Cuenca? Olá, Ju. Olá, Carol, que está aqui nos bastidores. Olá a todos que estão nos acompanhando. Temos um programa só de moto, que alegria. Um programa Finalmente só conseguimos. das duas rodas. Conseguimos aqui. E agora a gente vai, toda semana, falar sobre não apenas o Mundial de Moto Velocidade, mas também como outras categorias, como o Mundial de Superbike e as categorias aqui nacionais. A gente vai falar de moto, isso é muito bom. Espero que todos estejam tão empolgados como a gente Quanta está. gente. Porque é um momento especial, não só para a gente, mas também para o Mundial de Moto Velocidade, vivendo aí essa revanche, essa repetição do duelo entre Jorge Martin e Francesco Bagnaia. E eu vou dizer que lá no fundo, eu vou guardar essa temporada 2024 com muito carinho. Sei que alguns têm reclamado muito da temporada, têm achado ela meio sem graça, não apenas pelo domínio do Ducati, mas porque algumas corridas foram meio chatinhas mesmo. Mas eu vou guardar com muito carinho por tudo que aconteceu e principalmente por esse duelo que está sendo bem intenso mais uma vez. Eu já vou dizer que eu sou contra quem reclama do domínio da Ducati. Porque, ok, Também. tem um domínio da Ducati, mas, gente, não é como se tivesse um cara vencendo. Não é isso. Tem domínio da Ducati, mas a galera da Ducati está brigando entre si. Então não dá para reclamar. A briga é entre Bagnaia e Martin, que não é mais nenhuma novidade, né? O título do ano passado já tinha sido definido entre eles. Só que daquela vez foi o Pecco quem chegou na corrida de Valência, que foi a última do ano, em vantagem, e aí ele tinha uma vantagem de mais de 20 pontos e estava com a mãozinha na taça. Dessa vez, o cenário está diferente, porque quem está chegando para a corrida final na frente é o Martin. Só que a corrida final não vai ser lá no Ricardo Tormo, que é onde a gente já está acostumado a ver a decisão em Valência, por conta de tudo que está acontecendo, né, na comunidade valenciana, por conta da catástrofe climática que está acontecendo por lá, né? A gente já tem ali um saldo de mais de 200 mortos, tem ainda centenas de pessoas desaparecidas, então não tinha efetivamente como acontecer uma corrida por lá. Foi transferido para Barcelona, então a gente vai ter o GP Solidário de Barcelona, ou o GP da Solidariedade de Barcelona, pode chamar como vocês quiserem, a gente está traduzindo aí, um pouco ainda na dúvida de como é que vai ficar essa tradução, mas o fato é que o Martin está chegando com 24 pontos de frente. Cuenca, já dá para a gente dizer que ele tem ali uns 8 dedinhos na Torre dos Campeões? Eu vou dizer que ele tem 9 dedinhos nos campeões. É muito difícil o Martin perder esse título. Eu jurava já que ele ia definir, inclusive na Malásia, depois do que aconteceu na corrida sprint, da queda do Bagnaia. Mas é muito difícil o Martin perder esse título, porque, diferente do que a gente viu no ano passado, tem sido um piloto muito mais maduro, muito mais consciente de que buscar resultados valem muito mais pódios, ali um quarto lugar, do que muitas vezes vencer a corrida. A gente não viu o Martin do ano passado, ousado, que saía direto para assumir a liderança, e aí muitas vezes se atrapalhava, caía. Ele ainda teve esses momentos. Ele ainda teve suas quedas, errou quando liderava em Jerez, quando liderava na Alemanha, mas ele se mostrou muito mais focado, muito mais consciente de que um segundo lugar é tão importante quanto uma vitória para buscar o título. E acho que os erros do ano passado o ajudaram muito nessa
nova mentalidade, nessa virada de chave para buscar o título. Eu acho que por conta disso, por conta desse novo mindset, aproveitando a palavra que está aí na moda, coaches, esse novo mindset do Martin ajudou muito a colocá-lo no eixo. E então ele vai entrar ali em Barcelona sabendo que ele não precisa se desesperar, que ele não precisa sair ultrapassando, dividindo roda com A, B ou C do grid, e que às vezes ali só controlar a vantagem é muito importante. Óbvio, a gente está falando isso, mas se a gente lembrar do que aconteceu na última etapa na Malásia, foi totalmente o contrário. A gente viu o Martin completamente agressivo, indo para cima do Bahrein logo nas primeiras voltas, 13 ultrapassagens em 3 voltas. Então, fica aquela dúvida: será que ele vai repetir o que ele fez na Malásia, pressionar o Pecco até o fim, ou ele vai ser o piloto que foi ao longo das outras etapas do campeonato, das outras 18 etapas? Aquele piloto consciente de que não pode errar, que somar pontos é uma coisa importante e tudo mais. Assim, eles sobram, eles vão sobrar, isso é fato. Talvez um Marc Marquez entre ali na disputa, mas eu não sei o que esperar do Martin, não. Mas se eu tivesse que apostar, ele ia ser um piloto bem consciente, bem tranquilo nas duas corridas. A gente gostou muito do que a gente viu em Sepang, mas que não foi prudente, não foi, né? Não, Eu vou para deixar quem para falar. escrevendo o relato, então, meu Deus, que horrível. Eu vou deixar para falar do Martin na segunda metade, vamos focar primeiro no lado do Pecco. Se a gente olhar simplesmente para os números de GPs, as corridas de domingo, é meio que inexplicável que o Bagnaia esteja perdendo essa briga, porque ele venceu 10 corridas, quase 53% das provas do ano. Mas o caos dele reside aos sábados, né? Porque ele não gosta da sprint e ele tem absolutamente motivo para não gostar da sprint, porque tá dando muito ruim para ele, né? Já não é de hoje, né? Se a gente lembrar também do ano passado, o Martin foi bem superior ao Pecco nas sprints. Mas esse ano eu acho que tem sido muito pior, porque o estilo de pilotagem do Bahrein é realmente aquele piloto que vai administrando, que vai segurando, ele é muito mais cerebral do que o Bahrein, que o Martin. O Martin, a gente tem falado que ele melhorou muito em 2024, mas ele ainda é aquele piloto agressivo, ele ainda é aquele piloto que freia no limite, que bate carenagem se for necessário para fazer ultrapassagem, e o Pecco é muito mais aquele piloto que administra, que tenta olhar ali, ficar estudando o piloto que está à frente. Frio. E muitas vezes frio, ele é frio. E, tanto que eu acho que muita gente subestima o Pecco justamente por causa disso, porque ele é aquele piloto mais frio, que é aquele piloto que não dá show, que não dá espetáculo, mas ele é veloz, ele é muito bom. Ele é excelente. A gente está falando de um bicampeão que está brigando pelo tri. E a gente viu na Malásia que quando ele está decidido, ninguém tira dele, cara. Na Malásia e até na Tailândia. Até na Tailândia. Se a gente lembrar aquela primeira volta ali que ele cotovelo com cotovelo ali com o Martin, a gente vê que ele estava determinado realmente. Óbvio, tem algumas pistas e algumas provas que não brilha. A Austrália talvez seja um melhor exemplo nessa reta final de campeonato. Mas o Pecco é um piloto mais frio, é um piloto mais cerebral do que o Martin. Então, quando é aquela corrida mais rápida, mais curta, é uma corrida curta, mais rápida, que exige ultrapassagens assim, sem perder muito tempo, o Pecco acaba se atrapalhando um pouco. Ele acaba se afobando em muitas situações. Não é o estilo dele, não é a melhor forma, a forma que mais o agrada para pilotar. Então, muitas vezes ele acaba cometendo erros, e aí são inúmeros erros que a gente viu essa temporada. Um deles, inclusive, quando liderava a sprint em Barcelona, que ele cai na última volta. Então, é importante ele ter a ciência de que já passou por esse problema ali na Catalunha, que talvez vai assombrar. É uma pista que já tem ali suas... Mas é uma pista que já tem as assombrações ali na cabeça do Pecco. Porque tem o acidente do ano passado, que ele tem as pernas atropeladas, tem a queda na sprint. Então ele tem que ter essa consciência de que não é a pista mais amiga dele, aquela de Barcelona. Então, o sábado nunca foi o lado preferido do Pecco.
Ele sempre gostou mais do domingo, onde ele pode largar com mais calma, estudar as ultrapassagens, administrar os pneus, ter ali mais uma visão mais ampla das corridas. A sprint é muito gás, é muito acelerado e muitas vezes ali o piloto da Ducati acaba se afobando, se atrapalhando. Mas a gente viu também que nesse ano eles conseguiram se equilibrar no número de vitórias, né? A questão é que ele errou demais nas sprints, né? E acho que é aí que reside a diferença de pontos. Mas a gente também falou disso lá atrás, sobre a posição do Pecco como o maior da história da Ducati, superando inclusive o Stoner, né? O Stoner tem aquela questão de afetiva por ter sido o primeiro, o cara que abriu as portas, que mostrou para a Ducati que podia ser o campeão. Ele já é, o Pecco agora é um bicampeão e ele tem tomado para ele os recordes que um dia foram do australiano. Esquecendo quem vai ser o campeão, dá para a gente resumir essa campanha de 2024 do Pecco? Você quer que eu resuma em uma palavra? Não precisa ser em uma, mas resumido. Olha, Você quer, eu te ajudo. Eu vou te dizer assim, ó, ele errou demais, mas ele fez uma senhora campanha. Porque assim, ele venceu muito, ele conseguiu marcas super expressivas, ele mostrou, talvez para muitas pessoas que tenham duvidado da capacidade dele, que ele também sabe ser um piloto aguerrido, e mesmo que venha a derrota, eu acho que ele conseguiu se colocar numa posição mais forte para aquelas pessoas que acham que ele vai ser ali tipo um enfeite para ser dominado pelo Mark Marques. Pode ser que ele seja dominado pelo Mark Marques. Mas eu acho que esse Pecco que a gente viu na Malásia já deixou um recado que, assim, ele pode até cair, mas ele não vai cair sem morder. Ele não vai cair sem latir, sem tentar afugentar o Mark Marques. Ju, eu diria até que, se a gente buscar na memória, Jerez, né? Ali ele não deita pro Mark Marques, ele vai para Exato. cima, toca e na casa do Marques mesmo. Eu acho que se eu pudesse resumir a temporada do Pecco, eu resumiria nessas 2 corridas. Na verdade, eu resumiria em 3 corridas. Eu resumiria em Jerez, Malásia e também ali em Assen. São, para mim, as 3 vitórias mais emblemáticas do Pecco nessa temporada. 2 por ele mostrar agressividade, que é uma coisa que muitas vezes ele não tinha. Na disputa contra o Quartararo não tinha tanto. Ano passado, contra o Martin, eles quase não se encontraram na pista. Era mais um duelo, cada um vencendo aqui e acolá. E de fato, na Espanha, ele mostrou que ele não ia deitar para o Marc Marques, que ele não ia aceitar ser dominado por um piloto com uma moto inferior, que ele não ia ser dominado por um piloto mais experiente, que tinha consciência da pista ali, conhece melhor a pista, diante da própria torcida. Ali foi uma das vitórias mais emblemáticas do Pecco para mim, porque ele já vinha de num começo ruim do campeonato, erros em Portugal, erro em Austin. Então ele precisava de fato dar uma resposta e ali ele mostrou. Aliás, é isso. Quando ele precisou dar uma resposta nesse campeonato, ele foi muito bem. Ele começa Mas isso mal. não é só deste campeonato. Se a gente olhar a É. carreira dele, todos os títulos, na campanha contra o Quartararo, ele começou muito mal, tanto que ele teve que escalar uma montanha de pontos Mais e de ele 90 conseguiu pontos. fazer isso. No ano passado, ele também teve ali uma titubeada no começo da temporada, e quando ele precisou fazer, ele fez. Então, o Pecco tem essa característica. Ele não se abate, ele consegue. E ele fez isso na Malásia. Ele podia muito bem ter se abatido no sábado e as coisas terem desmoronado e ele ter perdido o match point ali. Mas não, ele soube se reerguer ir lá para o combate e assim, teve todas as circunstâncias, né? Porque teve a bandeira vermelha, tinha tido ali uma primeira saída que ele tinha perdido, né? O primeiro combate para o Martin, então ele podia ter tido um abatimento mesmo. E não, ele manteve a cabeça no lugar, foi para o combate, não entregou o osso, e mesmo encontrando um Martinho agressivo, que acho que ninguém esperava. Porque a gente pode falar, não, tudo bem, mas tem a questão de, seguir é sempre mais difícil, tudo bem, mas o Martin não precisava, o Martin podia ser segundo com toda a tranquilidade do universo, ele podia ser terceiro também, quarto, não ia ser um grande problema para ele. E ele foi para o combate, um combate extremamente agressivo e limpo. Isso também é bom a gente destacar. Então, ele sempre tem essa capacidade de reagir na hora que é preciso. Sim. É por isso que eu não acho que o título sai no sábado, tá? Já vou antecipar. Eu acho assim, que se fosse em Valência, sairia no sábado. Como é em Barcelona, talvez não saia. Mas eu acho que é isso. Se eu pudesse resumir a temporada do Bagnaia, é resiliência.
É uma palavra que também tá na moda, aí uma galera gosta. Mas é isso, ele começa mal a temporada, aí ele reage, ele começa tomando um golpe ali na sprint do Qatar, reage na corrida do dia seguinte, com uma largada, uma primeira volta fantástica. Aí ele vai mal em Portimão, vai mal em Austin, reage na Espanha, toma, acho que para mim, o golpe mais duro da temporada ali na França, quando ele vê o Martin ter uma exibição de gala, a melhor dele na temporada, na minha visão. E depois ele vai numa sequência muito boa, com vitória na Itália, vitória na Catalunha, em Assen, na Alemanha. Ali, o Pecco parecia encaminhar o tri. Ali ele já estava indo para as cabeças. E aí depois ele vai mal na Grã-Bretanha, cai de novo na sprint, reage depois na Áustria. Aí ele ficou naquela montanha russa. Vai bem em uma, vai mal na outra. Aí ele vai bem em Aragão, mas vai mal em Aragão, aliás, perdão. Depois ele vai bem em San Marino. Então ficou aquele sentimento de que faltou consistência para ele, mas que ele nunca desistiu. Sempre que a coisa apertou, sempre que a coisa ficou mais difícil, o Pecco mostrou que ele consegue tirar algo da catraca. Mesmo na Tailândia, ele perde a corrida sprint na Tailândia logo na largada pro Martin. Mas ele consegue reagir no dia seguinte, com pista molhada, que nunca foi o ponto forte dele. Foi tanto que foi a primeira vitória dele na MotoGP com pista molhada. Nunca foi ali a grande força do Pecco. Então, ele precisou muitas vezes se mostrar em situações adversas num todo. Né? Pista molhada, na agressividade, que todo mundo sempre reclamou que ele não teve, na paciência, muitas vezes. Então, acho que a temporada dele foi de muita resiliência e de muita oscilação. Acho que faltou ser consistente para o Pecco, especialmente nas sprints, como a gente já citou. Mas acho que, se eu pudesse olhar assim, para um âmbito geral, eu não mudaria muito na temporada dele. Acho que alguns erros eram evitáveis, nem todos, alguns. Talvez ali Silverstone, Jerez, ele não teve culpa nenhuma na sprint, coitado, foi atingido. Na briga com o Mark Marques, lance de corrida, não vejo culpa de nenhum dos dois ali em Portimão. Então, acho que ele foi derrubado pelo Alex em Aragão, né? Foi derrubado pelo Alex em Aragão, numa das... Esse aí... O que ele tá fazendo no grid da MotoGP, esse Alex Marques, hein? Me diz. Olha só, eu não sei se eu já te contei, mas eu sou uma grande fã de filme de luta, adoro filme de luta. E aí, quando você estava falando, eu fiquei me lembrando de Creed, o primeiro deles. Quando, na luta final, né, ele apanha. E aí chega no final, você fica com aquela esperança assim, pô, ele vai ganhar esse negócio. Ele vai ganhar, não tem jeito, ele vai ganhar. E, né, chega lá no final, ele acaba perdendo por pontos, mas fica aquela valorização de assim, opa, peraí, esse cara pode ganhar essa parada. Tipo, ele valorizou o negócio. Então, de repente, esse vai ser o desfecho que a gente vai ver em Barcelona. Pode até ser que ele seja derrotado, mas que ele vai valorizar, ele vai valorizar. Então, eu acho que é isso que... Agora eu fiquei muito ansioso para ver um programa de Juliana Tesser e Guilherme Bloise dissecando o filme Creed, porque se deixar Guilherme Bloise, ele faz ali 3 horas de dissertação sobre o filme Creed. Tô ansiosíssimo por isso. Não sabia que o Gui era fã de filmes de lutinha, mas pode deixar comigo que eu vou providenciar isso daí. Porque eu cresci assistindo os filmes do Van Damme, adoro. Inclusive, adoro. Vamos lá, vamos voltar para o nosso assunto. Porque no outro corner dessa briga tem o Jorge Martin, entendeu? Tem o Jorge Martin. E aí, vamos lá. Só o ódio explica essa disputa pelo título? Porque, veja bem, o Martin, pela terceira vez, ele foi rejeitado pela Ducati, né? Terceira vez. Ele deixou de ser escolhido para o time de fábrica e aí ele tá de malas prontas para ir para a Ducati. Para ir da Ducati, né? Ele vai para a Aprilia. É a força do ódio? Sim, o ódio move montanhas. O ódio sempre ouvi isso, né? Que o ódio move montanhas. E agora eu diria que o ódio move motinhos também. Porque... Tem uns cavalinhos a mais naquela Ducati, né? Eu acho também. Tem. Ele tá... O Martin, ele mudou muito a mentalidade nessa temporada, como eu já falei, mas eu diria que essa recusa da Ducati pela terceira vez, e eu acho que essa foi a mais doída de todas, porque na primeira ali em 2022,
fazia sentido escolher o Bastianini. O Bastianini fez um Ele grande não campeonato. aceitou, ele não achou Ele não isso, não. aceitou. Mas Eu fazia sentido. entendo o lado dele, porque foi uma boa temporada do Martin também com a Pramac. Mas o Bastianini vinha com uma moto defasada, com a Gresini. E ele foi Tava na melhor. briga Na pelo frieza título dos números, ali ele foi até. melhor. Acho que até a Malásia ele lutou pelo título da MotoGP. Então fazia sentido a escolha da Ducati. Fazia sentido. Tira o pé de pano do Miller, bota ali o Bastianini. Fazia total sentido. Para 2023, de 2023 para 2024, né, no caso, já é um pouco mais doído. Porque ele briga pelo título, ele vai bem, ele vence corridas, ele mostra que ele é um piloto capaz de incomodar o cara da equipe de fábrica, mas a Ducati ficou com dó do Bastianini, né? A gente precisa admitir que a Ducati ficou com dó do Bastianini, muitas lesões, perdeu boa parte do campeonato por conta disso. Então eles quiseram dar essa a pior segunda lesão chance. Que ele foi inocente, ele não teve culpa, ele foi tirado, né? Então... Sim, que foi aquela em Portimão. Logo na abertura do campeonato, tem que dizer isso. Então, eles ficaram com aquela sensação de a gente precisa dar uma segunda chance para o Bastianini para ver do que ele é capaz. E eu preciso dizer que em 2024 o Bastianini faz um campeonato bom. Nada excepcional, mas bom. Teve ali seus grandes momentos, dá para dizer que ele se segura bem, né, no posto. Mas aí você tem uma concorrência muito desleal do outro lado, que é o Marc Marques. A gente pode analisar a questão de hierarquia, e eu lembro que quando teve o anúncio, eu fiz uma análise sobre a questão da hierarquia da Ducati ser meio quebrada nessa situação toda. Ter o Martin ali na porta, dele já está quase fechado, e aí, de repente, o jogo vira, e eles colocam o Marc Marques, que tinha acabado de chegar na família Ducati, que é uma coisa que os italianos ali prezam bastante, a questão da família Ducati, de ter todo um ambiente com harmonia, todo mundo unido pelo bem maior e tal. Mas pegou no Martin, pegou, porque ele já estava com a vaga, né? A gente precisa dizer isso. Ele estava com a vaga, e aí a direção da Ducati mudou de última hora para o Marc Marques. E aí a gente vê que tem uma certa declaração, algumas declarações dele, dos dirigentes da Pramac, bem carregada de rancor. Ódio. De ódio, de rancor, de aquela coisa bem amarga, assim. Tipo, eles comemoraram quando o Martin caiu em tal corrida. Gente, desculpa, ele tava lutando contra o Peco. O Tardosi, ele é chefe da equipe de fábrica da Ducati. Eles não comemoraram queda, eles ficaram mordidos que eles comemoraram que ele foi superado pelo Bastianini. Em Mugello, ele é superado pelo Bastianini na última volta, na última curva. E aí, a equipe de fábrica da Ducati vai comemorar. O Tardosi, ele é o cara da equipe ali do Ducati, ele não é da montadora como todo. Então, é óbvio que ele vai comemorar que o piloto dele tenha feito. Enfim. Mas eu acho que tem muito essa questão do ranço, do ódio mesmo. E o fato dele poder se vingar da Ducati, tirando o número 1 da fábrica, e levar para a Aprilia, que é uma rival italiana, fica ali a alguns poucos quilômetros da Ducati, pesa bastante, e acho que isso tem motivado um pouco mais ali o Martin. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o Martin, em absoluto, vai merecer esse número 1. Sim. Mas eu acho que o número 1 tem que estar estampado nele, na frente, no verso, dos lados, bem grandão. Mas que a Aprilia não merece estampar esse número 1, não merece. O número 1 não cabe naquela carenagem, cara. Ju, eu vou chegar nesse assunto. Eu juro que eu vou chegar nesse assunto da Aprilia, porque eu também quero te fazer uma pergunta. Você não vai chegar porque a gente não vai ter tempo de programa para hoje, ele vai ter que ficar para depois. Não, porque eu vou te antes da gente fechar, eu vou te fazer uma pergunta, porque não é só você que vai me colocar em situação complicada nesse programa, eu também. Então, mas eu acho assim, a Aprilia não merece. Eu nunca vi uma equipe começar tão bem e regredir tanto numa temporada como a Aprilia esse ano. Acho que nem a Yamaha em 2022 regrediu tanto quanto a Aprilia esse ano. E olha que tem, assim, teve a KTM também se esforçando para ser uma equipe medíocre esse ano.
Eu diria que se eu quisesse fazer um ranking das 5 montadoras, eu colocaria a Yamaha à frente das duas, porque ela foi muito mais digna do que as duas ao longo da temporada. Juro para você, juro. Mas a Aprilia não merece. O Martin merece. Bota um no capacete, ali naquela... Em todos os Aquele dedos nome, da luva. no nome do cofrinho, aquele que fica ali a câmera do cofrinho, Isso. bota ali um no Martin, bota assim, Porra, fica ótimo. Porque ele merece muito. Ele merece muito. E assim, ele precisa do número 1, porque indo para Aprilia ele vai perder já em 2025. Então ele precisa ostentar esse número 1 já no próximo ano. Não vai durar muito, infelizmente. Agora, se a gente olhar o cenário, restam 37 pontos em disputa em Barcelona, mas na prática o Martin precisa só de mais 2, porque a diferença é de 24 e ele precisa subir para 26. Ele pode fazer isso já na sprint. Por que 26? Porque vão sobrar 25 no GP, mas com 25 o critério de desempate vai favorecer o Pecco, porque o critério de desempate é o número de vitórias, e nisso não tem como ele chegar no Pecco, né? Você acha que sai na sprint? O histórico é mais favorável ao Pecco, porque ele venceu em Barcelona. Nesse ano caiu na sprint, mas ele venceu o GP. E ao longo do ano, ou ao longo dos anos, a gente viu que o Pecco tem essa capacidade, né? Como a gente falou, de aprender com os erros, de se superar quando ele tem essa necessidade. Então, eu, pelo menos, não estou esperando que ele vai cometer a mesma bobagem da Malásia e errar na sprint de novo. Você acha que sai no sábado? Eu acho que sai no sábado e eu vou tentar explicar de maneira breve, tá? Já pra gente não estourar também o programa. Não só pelo retrospecto do Martin em sprint ser melhor do que o do Pecco nos últimos 2 anos, mas porque a gente tem um fator muito importante nessa corrida em Barcelona que não vai estar dentro da pista, que é a temperatura. A gente está se aproximando aí de fim de ano, do inverno no hemisfério norte. Então, assim como estaria em Valência, Barcelona tende a estar frio. Tende a estar aquele climinha xoxo. E aí, a gente viu muito o Pecco se enrolar com os pneus, com o aquecimento dos pneus em corridas, especialmente quando a temperatura não era muito alta, como Le Mans e Phillip Island, na Austrália. Então, se eu pudesse fazer uma aposta, eu aposto que o Martin fecha na sprint, porque ele fica à frente do Pecco. Pode nem ganhar, mas ele fica à frente do Pecco na corrida sprint e já mata no sábado, que seria um feito já muito legal de fechar uma corrida no sábado de sprint. Fecha o campeonato já ali com um dia de antecedência, que para a MotoGP que implementou essa novidade seria muito... Olha, falamos que a sprint ia fazer a diferença? Cuenca me lançou o desafio para saber se isso já aconteceu. Fiz isso mesmo. Eu não vou responder para vocês, porque esse programa vai ao ar antes da gente ter a solução do campeonato. Então, eu vou deixar a dúvida para a gente trazer a nota no dia, mas eu já tenho essa resposta, tá, Cuenca? Eu já fui consultar o estatístico oficial do campeonato e eu já tenho essa resposta. Então, vocês fiquem de olho, porque se sair no sábado, a gente vai contar para vocês se isso já aconteceu antes. Se eu pudesse apostar, eu diria que foi, sei lá na época do Mike Haywood ou algo do tipo. Não vou dar spoiler. Agora, com o título, o menino Martin pode fazer história, efetivamente, como o primeiro na era da MotoGP, porque a gente tem lá nas 500 o caso do Valentino Rossi, a ser um campeão por uma equipe satélite. E aí isso dá um peso a mais para o título, mesmo que a relação entre fábrica e satélite hoje não seja aquela coisa distante que a gente vê em outros momentos, né? E principalmente na Ducati. Principalmente na Ducati, onde você tem toda aquela Principalmente na Pramac, né? Principalmente na Pramac, que tem a moto de fábrica Ducati, que corre com a GP24. Mas a Ducati tem toda aquela questão da telemetria aberta para as equipes. Então todo mundo pode consultar como é que está ali o outro piloto e tudo mais. Então é mais aberta, é uma coisa muito mais às claras do que em outras montadoras. E tem um peso, não só pela questão histórica, como você citou, que desde o Valentino Rossi em 2001 não acontece, mas também uma quebra ali da hierarquia das equipes. Acho que ano passado a gente já teve a Pramac levando o Mundial de Equipes, que foi uma grande surpresa. Mas aí a gente tem que também considerar que a Ducati não correu com o Bastianini boa parte do campeonato e tudo mais.
Só que agora, conquistar um Mundial de Pilotos é uma coisa um pouco a mais. Óbvio, ele não tá correndo com a moto defasada e nem tá sem apoio, nem tá lutando ali por um apoio da Ducati. Ele tem uma moto boa, ele tem todo o apoio da montadora, ele tem tudo do bom e do melhor, só não tá na equipe principal. Então, eu acho assim, apesar de tudo, é uma situação bem diferente daquela do Valentino de anos atrás, onde era uma equipe bem, como é que eu posso dizer, improvisada no grid da MotoGP, e mesmo assim ele fez, porque, bom, ele é Valentino Rossi. Mas é bacana, eu acho importante a gente ter uma satélite ganhando, e até para a gente quebrar todo esse estigma, né? Tem um jornalista britânico, o Simon Patterson, que ficou muito famoso por citar a frase: equipes satélites não vencem campeonatos. E tá aí a Pramac já levando o Mundial de Equipe num ano, e no ano seguinte vai levar o Mundial de Pilotos. Eu vou cravar essa aqui, que o Martin leva em 2024. E tem a chance de esfregar na cara de todo mundo o quanto a Ducati acertou, né, nessa filosofia dela. A Ducati cresceu por causa disso, por conta do tratamento que ela deu para as equipes privadas, né? E tá aí que tem razão. Agora, eu vou te colocar na fogueira, mas eu prometo responder antes para não te deixar sozinho nessa. Oba. Pecco venceu mais, Martin foi mais constante. Antes da gente saber quem vai ser efetivamente o campeão, dá para dizer qual dos dois foi melhor na temporada 2024? Eu vou te dizer que não, porque eu acho assim, claro que a constância é importante, mas também não dá para a gente ignorar o fato do Pecco ter vencido 10 vezes, da capacidade do Pecco de reação, da capacidade dele de cavar um pouco mais quando precisava. Mas também não dá para a gente ignorar que o Martin conseguiu apresentar uma versão aprimorada dele, que ele veio mais completo do que ele era no ano passado e que ele conseguiu lidar com as circunstâncias, conseguiu ter a frieza que era necessário. Então, para mim, se o campeonato terminasse num empate com os dois campeões, eu ficaria satisfeita. Eu vou pro outro lado, então. Eu diria que eu colocaria o Martin nessa como alguém que mereceria mais e que teria mais valor, assim, o título. Porque eu acho que, de fato, essa questão da consistência é boa. Ele venceu, ele deu show, mas ele mostrou que ele consegue ficar sobre a moto, que ele consegue não cometer erros. E eu acho que num campeonato tão apertado, tão disputado, não cometer erros é muito mais importante do que sair vencendo. Porque você pode vencer quanto você quiser. Você ainda assim vai ter que depender de erros do seu rival em algum momento, em alguma situação da temporada, para conseguir abrir uma margem, para conseguir ultrapassar na tabela e tudo mais. Então eu acho que o Martin foi superior ao Pecco esse ano, justamente porque ele conseguiu entender que ficar sobre a moto, terminar as corridas, é muito mais importante do que sair vencendo e acumular números e marcas importantes. Óbvio, a gente não pode diminuir os feitos do Pecco esse ano. O cara entra numa listinha que tem Marc Marques, Valentino Rossi e Casey Stoner, por exemplo. Não é para qualquer um. Não é mesmo. Se a gente considerar o todo, né, da história, ainda bota Agu e Durra nessa conta, né? Pô, só bagre, né? Pelo amor de Deus. E ainda tem gente que coloca o Pecco como um piloto ruim. Mas enfim. Mas enfim, eu ficaria com o Martinez. Eu acho que ele foi melhor na temporada como um todo e até por isso está mais próximo do título. Antes de eu encerrar, você queria me pôr na fogueira, vai? Vou te pôr na fogueira, Juliana. Mas a minha é mais simples, tá? A gente está indo para Barcelona e não é a primeira vez na temporada. Todos os olhares estarão voltados para Pecco, Martin. Mas você acha que alguém entra nessa briga? A gente tem ali Marc Marques e Bastianini ainda lutando por um terceiro lugar no campeonato, separados por um ponto. Marques andou bem na Catalunha no começo do ano. O Bastianini nem tanto, mas pode ser que consiga. E a gente pode ter algum outro intruso, um Pedro Acosta, talvez, um Espargaró ali querendo aposentar em alta, ele que andou bem na primeira vez em Barcelona, até ganhou a sprint, fez pole. Você acha que a gente vai ter alguém para atrapalhar esses dois na briga ou eles vão sobrar de novo? Na primeira passagem, né, por Barcelona, a gente teve um Aleix Espargaró bastante competitivo e tinha até uma certa expectativa de que ele conseguisse vencer o GP.
teoricamente eu apostaria nele, mas como a gente tá falando de briga pelo título e o Alex é muito amigo do Jorge Martin, eu vou te dizer que não, porque o Alex não vai se meter na briga pelo campeonato por conta da relação dele com o Jorge Martin. E a gente pode falar que, não, mas não tá certo, não sei o que lá, mas ele simplesmente não vai se meter. A gente já viu isso acontecer lá em 2015, por exemplo, que um monte de piloto abriu caminho pro Valentino e muita gente criticou e tudo mais, mas o Alex já falou sobre isso várias vezes ao longo dessa temporada. Ele não vai endurecer pro Jorge Martin em momento nenhum. Então, a menos que ele precise endurecer contra o Pecco, mas se for para ele se colocar como um obstáculo ao Martin, isso não vai acontecer. Então eu não acho que o Pecco teria toda a ajuda que ele precisa para ser campeão. Eu acho que a alternativa do Pecco ser campeão é na base de o Martin errar ou o Martin quebrar. Mas de ter toda a galera que ele precisa para virar o jogo, eu não acho que ele vai ter. Você acha que vai ter gente suficiente para ajudar ele? Se nem o companheiro dele quer ajudar. O Bastianini falou que quer ajudar, pelo amor de Deus. Mas não é uma questão de querer ajudar. Porque eu entendo a situação do Bastianini, dele não querer entregar a vitória, de falar para o Bastianini assim, deixa ele passar. Eu acho que ele nem tem que fazer isso. A Ducati não tem nada para oferecer para ele. Ele não tem mais um emprego com a Ducati, ela não tem nada para oferecer para ele. Mas, assim, no sentido de o Pecco tá obrigado a vencer. Ele não tem alternativa, ele tá obrigado a vencer. Agora, ele precisa que o Bastianini seja segundo, ele precisa que o Marc Marquez seja terceiro, ele precisa, sei lá, que o Raul Fernandes seja o quarto, ele precisa que o mundo seja o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, ele precisa de todo mundo. Ele não tem essa galera. Ele não tem. Porque ele e o Martin estão no nível acima. Eu falei isso essa semana, uma galera veio brigar comigo, mas eles estão um nível acima. Em alguns momentos, a gente teve alguns pilotos que conseguiram acompanhar esse nível, mas de uma maneira constante, eles estiveram acima do nível de todo mundo. Então, ele simplesmente não tem tanta gente assim para poder contar, tanta gente quanto ele precisa. Então, ele depende de um erro do Martin. Aí a gente vai ter que ver as cenas do próximo capítulo, a gente vai ter que esperar. Veremos como o Mundial vai se desenrolar em Barcelona. Mas essa foi a edição 0 desse programa, que ele ainda não tem um nome 100% definido. A gente promete ir atualizando vocês com o passar dos dias. A gente vai chegar a uma conclusão, prometo para vocês. Mas eu e Cuenca estamos imensamente felizes de ter um programa para falar integralmente de moto. E a gente espera que vocês também tenham gostado e estejam aqui com a gente nas próximas edições. Cuenca, muito obrigada pela companhia. Pessoal, até mais. O brilho nos olhos vem desde sempre. Do momento em que a gente abre a porta da loja, até aquele momento especial que a gente abre a porta de um dos nossos carros, para o cliente entrar e viver uma experiência única, que define o sucesso da sua jornada. Há 20 anos nós abrimos portas para a realização de sonhos, para a certeza de bons negócios e principalmente para o futuro. Sempre como se fosse o primeiro dia. Eurobike. Guiados por emoção.